na questão de lucratividade do mercado. Tá? Então, a gente viu que a gente tem vários indicadores de longo prazo, né, mostrando para nós que a gente está com o fundo de mercado, a gente está nessa formação do fundo de mercado de um bear market. Então, o próximo passo para continuar esse estudo, a gente vê alguns indicadores que possam mostrar para a gente uma mudança, né, a mudança, justamente essa migração desse fundo de mercado para um bull market. Tá? Então, aqui a gente traz um dos indicadores para a gente começar a mensurar quando tem essa virada, né, de um fundo de mercado para a gente poder iniciar provavelmente uma bull run aí, né, um ciclo de alta novamente, é a lucratividade do mercado. Então, esse aqui é o Supply Profitability Cycle, né? Então, é a quantidade de lucratividade de todo o mercado comparando com os ciclos do mercado, tá? Então, a gente tem três conceitos aqui. A gente tem quando a gente está com esse percentual em verde aqui, essas faixas verdes, a gente tem uma condição que mais de 80% do supply, ou seja, 80% de todos os bitcoins que existem, eles estão com lucro, tá? Então, a gente tem essa situação justamente quando a gente tem um bull run muito forte, um ciclo de alta muito forte, quando a gente está, né, com uma tendência de alta muito forte. Então, a gente tem aqui 2017 a 2018, né? Então, a gente vê que esse percentual de supply aqui com lucro ficou, né, acima aqui de 80, mais ou menos, que é essa faixa que a gente ficou nessa região durante um bom tempo. A gente teve aqui no ciclo de alta de 2021 também, e no último topo de mercado que a gente teve aqui no final do ano passado. A outra situação que a gente tem tá destacada em vermelho aqui, que é o oposto, né? A gente tem já uma certa dominância de supply no prejuízo, né? Então, o percentual que ele chama atenção para nós aqui é que menos de 50%, de 55% do supply está com lucro, tá? Então, essa o que ele mensura a dor máxima, e quando a gente tem menos de 55% do supply com lucro, a gente está justamente no holofote de um bear market, a gente está com muita dor, o mercado está com muita dor, está sofrendo bastante com esse estresse financeiro que a gente está, o mercado só cai, só cai, só cai, e cai por um bom tempo, né? Então, são essas regiões em vermelho. E a gente tem as regiões em laranja, que são umas regiões de equilíbrio, vamos dizer assim, e que são regiões também de bull run, né? Ou seja, de um ciclo de alta, e são regiões de transição para ambos os lados, seja você saindo de um ciclo de baixa entrando no ciclo de alta, ou seja, você saindo de um ciclo de alta e entrando no ciclo de baixa. É quando o percentual de supply ali com lucro está entre 55% e 80%, tá? Então, hoje, a gente está numa faixa de 55% do supply em lucro, tá? Então, a gente está entrando justamente nessa faixa, saindo do vermelho e entrando no laranja aqui, tá? E indica para nós o que isso? Que essa recuperação acima dos $20.000, ali, o preço do Bitcoin acima dos $20.000, é uma região mínima justamente para a gente começar a ter essa transição desse ciclo de baixa para um ciclo de alta. Então, a faixa de preço hoje, para a gente ter sinais de que a gente está saindo de um ciclo de baixa para um ciclo de alta relacionado à lucratividade, o percentual de supply com lucratividade, está justamente na região dos $20.000. Então, se a gente ficar acima dos $21.000, a gente vai ter mais de 55% do supply com lucro, e isso vai ser um dos primeiros sinais a mostrar para a gente pode estar iniciando uma recuperação do mercado, tá? Então, mostra para nós, né, o quão essa faixa de preço dos $21.000 ela é forte, né? Então, a gente tem a questão psicológica, que a gente gosta de dizer, que é justamente quando o mercado começa a ter esse lucro e ser um número redondo também. Então, essa é a importância dos $20.000 hoje no Bitcoin, tá? Dando continuidade aqui para a gente analisar também essa questão, continuar nessa análise de formação de fundo, saída de um fundo, a gente vai analisar os long-term holders agora. Lembrando que os long-term holders são aqueles investidores que possuem o Bitcoin com mais de 155 dias, né? Ou seja, 5 meses a mais, você é considerado um long-term holder, que já tende a ser um investidor para um prazo maior. Tá? Esse indicador ele traz para nós o custo base do preço médio, né, dos long-term holders, e a gente vai comparar como que eles se comportam com essa variação do custo base deles
tá, o preço está acima ou abaixo do custo base deles e como a gente pode esperar o comportamento deles nessas condições, tá? Então a gente tem o preço atual, né, em preto, a gente tem em azul aqui o custo base dos long term holders e em laranja a gente tem o realized price, que é o custo base do mercado como um todo, né? Ou seja, o preço médio do mercado como um todo em laranja e o preço médio dos long term holders em azul, tá? Quando a gente tem essas regiões em vermelho aqui, essas regiões em vermelho elas sinalizam para nós que o preço médio do mercado como um todo ele está abaixo do preço médio dos long term holders, tá? Então essas condições elas só ocorreram em regiões de fundo de bear market, ou seja, o preço dos long term holders, que são aqueles investidores de longo prazo, o preço médio deles está acima do preço médio do mercado como um todo, ou seja, se o preço do Bitcoin vai estar abaixo também dessa situação, e o preço médio do mercado como um todo está abaixo disso, ou seja, é uma situação de muita sobrevenda no mercado, né? Se até os investidores de longo prazo já não estão mais com todo aquele lucro, né? Levando em consideração o preço médio de todos esses investidores e o preço médio de todo o mercado, tá? Então, nas outras situações que a gente teve isso, essas situações em vermelho aqui, a gente tem justamente esse lá amarelo, né, o preço médio do mercado cruzando para baixo do preço médio dos long term holders. Então a gente tem o que uma queda, né, numa situação de capitulação do mercado, o mercado formando um fundo de um ciclo de baixa, e a gente ficou aqui em 2015 17 meses. Em 2018 a 2019 a gente teve essa situação aqui um pouco pré a capitulação no final de 2018 e depois a gente só foi sair dessa condição lá em julho, mais ou menos, aqui, onde o preço do médio do mercado chegou a cruzar o preço médio dos long term holders. Na situação atual, a gente está faz 3 meses e meio nessa situação. Então, uma coisa que ele chama atenção para nós, ao contrário do indicador que a gente olhou acima, que quando a gente tem o percentual de lucratividade do mercado, ele já é um sinal meio que imediato de que a gente está tendo essa transição. Quando a gente tem esse comparativo aqui, ele é um comparativo de um prazo maior, justamente porque a gente está analisando os long term holders, né? Que é essa questão dos 155 dias. Então, quando a gente entra nessa região, geralmente ela precede uma capitulação, ela é ou logo após uma capitulação ou ela precede uma capitulação final. Então, a gente teve aqui já uma capitulação do mercado e ela precedeu uma capitulação aqui em 2015. Em 2018 foi a mesma coisa, a gente já veio aqui, teve essa capitulação, o mercado ficou acumulando durante um bom tempo, ela precedeu uma capitulação final e só depois a gente voltou. O mercado já estava, né, em alta aqui, já há mais de 2, 3 meses aqui em alta, e aqui é a mesma situação, né? Então a gente tem aqui julho, mais ou menos setembro, até aqui janeiro, né, na verdade, vamos dizer dezembro, janeiro, vamos dizer que saiu aqui, a gente entrou, né, num ciclo de alta. Esse indicador só foi sair, mudar essa condição lá em junho, né? Então esse é um indicador que ele demora mais para mostrar quando a gente vai sair justamente dessa transição do ciclo de baixa para um ciclo de alta, né? Então outra coisa que também traz para nós aqui é a questão do tempo, né? Então a gente teve 17 meses lá em 14 e 15, 8 meses em 19, 18, 19, e a gente está 3 meses e meio nessa situação, né? Já estamos na situação de um outro indicador que mostra para nós que a gente está numa região de fundo, mas ainda falta o tempo repetir, né? Para a gente ter como um reloginho esses indicadores funcionando, tá? Seguindo nos long term holders aqui e nessa questão de lucratividade também, a gente vai rastrear agora a entrada de nova demanda, tá? Como um catalisador para a gente sair, fazer essa transição, né? Então, a gente comenta que para a gente poder sair justamente dessa condição, o preço primeiro tem que subir, né? E então, o preço subindo, os investidores começam a ter lucro, então vai chamar atenção, pô, o Bitcoin voltou a subir, agora está dando lucro para a galera. Vai atraindo uma demanda nova, né? Novos investidores, ou seja, atrai uma demanda de dinheiro novo para o mercado. Então, esses investidores que já estavam posicionados, eles começam a realizar lucro, mas a gente tem essa demanda nova entrando e consumindo, né, essa realização de lucro,
então a gente tem uma demanda e compra, né? Então o preço vai subindo justamente porque o povo está interessado em comprar. Então esse indicador ele tenta mensurar para nós justamente esse momentum aí, né? Essa força em que a gente tem essa transição de uma nova entrada de investidores no mercado, tá? Então quando a gente tem essa nova entrada e ela começa a superar justamente essa pressão vendedora, então a gente tem uma demanda maior, né, do que uma pressão vendedora, a gente tem justamente essa característica de um ciclo de alta, né? E justamente os long-term holders começam a realizar esses lucros, tá? Então, isso é uma coisa que ela ainda não aconteceu. A gente tem hoje mais ou menos 60% do supply em posse dos long-term holders que está no lucro ainda. E o percentual de supply, de todo o supply do mercado que está no lucro, ele é de 57,57, é de 57%, né? Então, a gente precisa ter, justamente quando a gente teve essa situação, esse cruzamento, né? Essa entrada de nova demanda, ela foi justamente caracterizada pelo percentual de supply no lucro, que é um dos primeiros indicadores que a gente viu aqui, né? Quando a gente tem essa transição do laranja, do vermelho para o laranja, que é justamente esse 55% do supply voltando a ter lucro, a gente vai ter essa sinalização de que a gente está tendo essa transição, né? Então, o que a gente olhou esse indicador ali, a gente traz aqui, mas agora comparando com os long-term holders, né? Então, a gente tem a quantidade de supply completo, né? O supply do Bitcoin, né? As mais de 19 milhões de Bitcoins, com a quantidade de supply que estão na posse dos long-term holders que a gente mensurou alguns dias atrás, aí, se não me engano, era cerca de 13 milhões de Bitcoins que está na mão desses investidores, tá? Então, a gente ainda não tem justamente esse cruzamento. Então, aqui em 2019, a gente teve esse cruzamento, e quando a gente teve esse cruzamento, era bem quando a gente faz um pivô aqui no preço, né? Então, a gente tem um pivô no preço, um pivô de alta aqui, a gente entra nessa condição em que cruza, né? O supply, o percentual de supply como um todo, com lucro, supera o percentual de supply dos long-term holders com lucro, tá? Então, esse é um indicador, e mais uma vez ele chama atenção para nós na faixa de preço, né? Esse indicador ele foi mensurado aqui em $20.000, né, que foi no dia 30, e para a gente atingir esse percentual aqui de supply, cruzar o percentual dos long-term holders, a faixa de preço ela está em $21.7 mil. Então, essa faixa de $20.000 a $22.000, ela realmente é uma faixa de preço muito forte psicologicamente falando, justamente porque tem esses cruzamentos, tem essa resistência, então tem muita confluência nessa região para ser uma região psicologicamente muito forte, né? E também uma região para mudança de prejuízo para lucro de muitos investidores, tá? Continuando nessa questão de lucratividade, né? E agora a gente estava olhando os long-term holders, a gente vai começar a olhar outras formas de lucratividade, né? Então, a gente vai olhar agora aqui a realização, né? A razão de realização de lucro e prejuízo com uma média de 90 dias. Ou seja, quando eu tenho essa linha verde aqui, isso quer dizer que a gente tem mais realização de lucro no mercado nos últimos 90 dias do que realização de prejuízo. Quando a gente tem essa linha em vermelho, quer dizer que a gente tem mais realização de prejuízo no mercado do que realização de lucro, tá? Então, ele traz para nós 3 regiões aqui, tá? Essas são essas regiões em azul, que é quando a gente justamente perdeu, né? Então, a maioria do mercado começou a realizar prejuízo ao invés de realizar lucro, e quando a gente volta a cruzar, né, novamente para cima, é quando o mercado volta, a maioria do mercado volta a realizar lucro ao invés de realizar prejuízo. Então, quando a gente teve essa situação em vermelho, em que a maioria do mercado realizava prejuízo, foram em regiões de fundo de mercado, foram em regiões pré-capitulação também, tá? E a gente teve isso em 2014, 2015 aqui, 375 dias, 2014 a 2015 a gente teve 263 dias, e no ano que agora, na atual situação, a gente está a 125 dias nessa condição. Então, ele também, conforme que a gente olhou há pouco tempo atrás, algum indicador atrás, ele também demora um pouco, até porque a gente está analisando uma média de 90 dias, né? Então, ele antecipou eventos de capitulação aqui,
mas na atual situação que a gente está, ele veio um pouco logo após a capitulação, e quando a gente foi sair nessa situação, o mercado já tinha dado uma pernada de alta em ambas as situações. Então, esse outro indicador, que ele provavelmente vai mostrar para nós um certo delay aí, mas é outro indicador que mostra para nós que a gente está nessa região de fundo, que o que falta a gente repetir os ciclos passados é essa questão do tempo. Outro dado que dá para a gente notar é que sempre vem diminuindo esse tempo nessas regiões, né? Então, vamos ver quanto tempo a gente vai precisar para o mercado justamente ter esse cruzamento. Ele geralmente é um cruzamento drástico, né? Então, ele cai rapidamente e sobe rapidamente, que são eventos ou de capitulação ou eventos de um short squeeze, né? Que também podem ser eventos de desalavancagem. Vai da situação do mercado. Dando continuação aqui, e o último gráfico dessa semana também, a gente vai analisar a magnitude de prejuízo realizado tendo duas situações aqui, tá? Então, em rosa, a gente tem a realização de prejuízo realizado, o indicador a quantidade de prejuízo realizado numa base rosa aqui de 90 dias, e a gente tem a linha azul, que ela é a realização de prejuízo numa média de 365 dias, ou seja, a gente tem uma média de 3 meses e uma média de um ano, né? Então, vamos dizer assim, uma comparativo de curto para longo prazo, tá? A gente tem outros pontos aqui que são esses pontos A e B. O ponto A, ele geralmente é um pico de realização de prejuízo que ele vem logo após um topo de mercado. Então, a gente teve aqui o topo de mercado em 2014 e a gente, na sequência, inicia uma queda muito forte do mercado e a gente tem esses picos de realizações de prejuízo que são investidores que vão comprando no caiu, comprou, né? O mercado está no ciclo de alta, o mercado cai, o investidor compra, o mercado continua caindo, esses investidores vão realizando só prejuízo porque ainda estava sendo considerado um ciclo de alta. Então, a gente tem um pico de realização de prejuízo. E a gente tem o pico B aqui, que ele geralmente vem em um evento de capitulação, logo após um evento de capitulação. Então, a gente já teve uma realização de prejuízo muito alta pós um all-time high, ali, pós um topo de mercado. O mercado vem caindo, a gente tem uma continuação em um ciclo de baixa, e a gente tem um evento de capitulação. E quando a gente tem esse evento de capitulação, o mercado exaure todas as forças vendedoras, cai com muita força, e a gente tem novamente esse pico de realização de prejuízo que ele é maior do que o pico de realização do prejuízo pós topo histórico, né? Então a gente teve isso em 2014, 2015, a gente teve isso em 2018, 2019 e a gente tem isso hoje, né? A gente tem aqui uma realização de prejuízo aqui máxima no ano passado, que foi justamente no evento de capitulação quando os mineradores foram expulsos da China, e a gente tem esse pico maior agora aqui pós-junho desse ano, que é após a capitulação da Terra-Luna, após a capitulação dos mineradores e dos long-term holders, tá? Então, a gente tem essa figura de mercado, mais uma vez, essa figura de condição de fundo de mercado, de ciclo de mercado, se repetindo mais uma vez. Outro ponto que ele chama a atenção para nós aqui, que é essa linha azul, que é justamente o prejuízo realizado anual, pós esses eventos de capitulação e pós um período nessa região de fundo de mercado, a gente tem uma queda forte dessa realização de prejuízo, ou seja, o mercado começa a subir, então a gente para de ter realização de prejuízo, né? E como a gente já teve um evento de capitulação, a força vendedora, o interesse na venda, a pressão vendedora, ela existe muito, ela é muito menor do que ela já foi, porque justamente o mercado já está caindo há muito tempo, justamente a gente já está numa região de fundo de mercado, e justamente o mercado já não tem mais tanto interesse em vender, então a gente tem mais um olhar para o interesse altista, porque justamente o mercado não tem mais interesse em vender, né? Já cansou de vender. Então, a gente tem justamente essa queda na realização de prejuízo anual, né? Isso aconteceu aqui em 2016, isso aconteceu aqui em 2019 e isso ainda não aconteceu na situação que a gente está, né? Então, a gente bate mais uma vez nessa questão do preço, a faixa de preço de 21 mil dólares aqui. Então, se a gente provavelmente cruzar essa faixa de preço de 21 mil dólares, a gente vai ter esse 55% a mais de supply, né, de todo o supply, entrando numa região de lucratividade. Então, a gente vai começar a ter
realizações de lucro, se a gente ter uma nova demanda e o mercado começar a subir, então a gente vai diminuir essa realização de prejuízo justamente porque o mercado vai começar a ter lucratividade, né? Então, essa linha vai cair, né? Se isso vier a acontecer, né? Então, esse é o que falta para o mercado comprovar para nós, né? E dizer para nós, na verdade, se esse ciclo de baixa, se o fundo desse mercado, ele vai repetir realmente todos os padrões que aconteceram nos outros fundos de ciclos de mercados de baixa, tá? Bom, esse foi o relatório dessa semana e eu vou fazer um resumo e uma conclusão aqui para a gente finalizar e também botar tudo novamente, que a gente trouxe vários dados, né? Então, essa edição a gente analisou alguns modelos de fundo de mercado, né? Modelos de precificação, né? Ou seja, de preço justo, modelos de preço médio, modelos de precificação, de realização, de prejuízo e lucro. A gente viu no Balance Price e o Realized Price, que é, né, o Realized Price é o preço médio do mercado e o Balance Price é a diferença o preço é vendido, né? Então a gente tem uma faixa de preço que quando a gente tem o preço do Bitcoin sendo negociado entre o Realized Price e o Balance Price, a gente está em uma região de fundo de mercado. A gente teve isso nos outros bear markets, isso se repetiu, está se repetindo na faixa de preço que a gente está hoje, né? Então mostra para nós outro indicador de precificação que a gente está numa faixa de preço que pode ser muito bem considerado esse fundo de mercado. A gente viu a quantidade de supply, né, a quantidade de moedas, né, de investidores que trocou, que teve essa redistribuição, né, então a gente tem o RPD, né, no caso que a gente tem aquela troca de moedas que estavam compradas lá em 30 mil e agora elas estão todas compradas em 20 mil dólares. Então, a gente tem esse supply que, quando a gente entrou na região, tinha 6% do supply, agora a gente tem mais de 20%. A gente comparou lá com o ciclo de 2018, que o supply era de 6% e chegou a já 30%, né? Então, mostra essa redistribuição que acaba formando um suporte, porque agora a gente tem muito investidor posicionado nessa região, então vai ser mais difícil o preço perder essa região, porque esses investidores não querem deixar, né, esse preço cair dali, porque justamente é a região de interesse deles, né? A gente viu também que, mais uma vez, o indicador, vamos dizer assim, que falta mostrar para nós e que a gente está realmente nessa região de fundo é a questão do tempo. Tem vários indicadores, a gente tá nessa condição, mas falta tempo, né, para provar e confirmar ou repetir o mesmo tempo que a gente teve nos outros ciclos de baixa, né? Então, a gente tem realmente essa cópia de livro, é assim que a Crescent traz para nós, né? Então, são fundos de mercado de livro, é isso que a gente está vendo hoje aqui, realmente faltando só essa questão do tempo, tá? Então, do ponto de vista de lucro ou prejuízo realizado e não realizado, que foram outros indicadores que a gente viu, a gente já tem alguns sinais construtivos, né? Que a gente já está muito próximo dessa possível virada, dessa possível transição de um bear market para um bull market, né? De um ciclo de baixa para um ciclo de alta. Então, esses sinais eles são bem construtivos, né? Assim como a gente trouxe na semana passada, a acumulação que a gente teve nessa região e como a gente trouxe no RPD também, a quantidade de supply que a gente tem nessa região, né? Mas esses indicadores, eles ainda são, apesar de serem construtivos, eles ainda são frágeis, né? A gente não tem muita força neles, justamente porque a gente não tem essa entrada de nova demanda, que é isso que os dados on-chain analisam também, né? Então, quando a gente tiver essa entrada de nova demanda, a gente vai ter esse dinheiro entrando no mercado, o preço vai voltar a subir, porque vai ter mais interesse de compra, e a gente vai ter essa questão da lucratividade. Então, isso anda junto ali, né? Então, vamos dizer, os únicos pontos que estão faltando para a gente poder afirmar essa transição é justamente essa entrada de nova demanda para a gente confirmar o tempo, né? E também essa lucratividade no mercado. Então, apesar de a gente ter muita confiança que a gente está numa região de fundo de mercado, a gente não dá para a gente dizer ainda que a gente está nessa mudança, né, nessa transição de um bear market para um bull market, justamente porque faltam essa demanda e essa questão de tempo. Mas todos os indicadores já mostram para nós que sim, essa região ela é uma região de fundo de mercado.
Ok, pessoal, esse é o relatório da Glassdoor na semana 44. Muito obrigado. Deixem seu like, quem gostou, quem não gostou, deixa também. Deixa um comentário para a gente, comenta com a gente o que vocês estão achando. A gente vai ficar feliz em ajudar, em responder, em receber sugestões também. Valeu, turma. Muito obrigado. Boa sorte para todos nós. Até a próxima.